pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando os jogos para este domingo, 6 de abril de 2025, para os jogos do Campeonato Brasileiro Série A e Série B. Se você curte o mercado de escanteios e chegou nesse vídeo agora, aproveita para deixar a sua inscrição no canal, ativa também o sininho das notificações e deixa seu like, deixa seu joinha, deixa seu comentário no conteúdo. Obviamente, se esse conteúdo aqui fizer sentido para você, fechou? No mais é isso. Essas são as minhas considerações também. Vamos lá, vamos falar sobre esse domingão de jogos do Campeonato Brasileiro. Bom, então vamos lá, vamos começar aqui às 4 da tarde com Fluminense e Bragantino. O Fluminense recebe em casa o Bragantino nessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense que no meio dessa semana aí viajou, né, jogou fora de casa e também anunciou aí o novo treinador, o Renato, né? Renato Gaúcho agora reassumiu pela sexta vez aí o Fluminense para essa temporada, né? Fluminense com muitas novidades essa semana, botou o Mano, né, para fora no final de semana passado, começou a semana fazendo uma viagem aí para jogar pela Sul-Americana e agora contratou o Renato Gaúcho. Fluminense com muitas coisas novas aí nesse início de temporada, tá? Vamos falar aqui de duas equipes interessantes pra gente também no mercado de escanteios, tá? Nós temos um Fluminense muito ofensivo jogando dentro de casa, já vem sendo assim nos últimos anos, tendo uma média de 11,5 em escanteios entre marcados e sofridos, sendo a equipe que mais marca em escanteios do que cede em oportunidades, uma média de 7,1 em escanteios a seu favor, o Fluminense jogando dentro do Maracanã. E o Bragantino, nessa condição de visitante, é uma equipe bem com médias bem equilibradas, tá? Uma média de 9,9, sendo 5 a favor e 4,9 em oportunidades cedidas. Nesse confronto aqui, pessoal, a gente tem o over 9,5 cantos batendo em 60% dos jogos, o over 8,5 batendo em 65% dos jogos e o over 7,5 cantos batendo em 70% dos jogos. Nesse jogo aqui, eu vou em uma aposta aqui pré-live, eu vou em uma sugestão pré-live a favor do Fluminense, tá? Gosto muito dessa linha de over 5,5 cantos a favor do Fluminense. Fluminense vem engatando uma boa sequência aí, venceu no meio da semana, vem com o novo comandante aí, o Renato Gaúcho, um cara que gosta muito de ter o elenco ali próximo dele e, obviamente, a torcida também, tá? Então, eu acredito que o Fluminense vem com um gás a mais aí para esse confronto contra o Bragantino. E eu gosto de pensar nessa linha de over 5,5 cantos do Fluminense. Bateu em 60% dos jogos do Fluminense na temporada. E eu gosto aí de pensar no Fluminense para marcar pelo menos 6 cantos com essa média aqui de 7,1, tá? Então, Fluminense, mais de 5,5 cantos para live é a minha sugestão para esse confronto. Bom, então bora lá, às 6h30 da noite, o Mirassol recebe em casa o Fortaleza, né? Duas equipes também interessantes para a gente ficar de olho nessa temporada no mercado de escanteios. O Mirassol tem uma média de 9,7 em escanteios entre marcados e sofridos, uma equipe que mais marca em escanteios dentro de casa do que cede em oportunidades. E o Fortaleza tem uma média de 10 escanteios, sendo 4 em oportunidades cedidas e 6 em oportunidades marcadas. Mostrando as linhas compridas desses dois times, o over 7,5 cantos é a linha que mais me chama a atenção, batendo em 75% dos jogos aqui, tá, pessoal? Então, para Mirassol e Fortaleza, sem muito segredo, acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 cantos, é o que eu deixo para esse confronto. E dando andamento aqui, pessoal, às 6h30 da noite, o Sport recebe em casa o Palmeiras. Duas equipes que na primeira rodada do Campeonato Brasileiro empataram os seus jogos, tá? O Palmeiras jogou dentro de casa contra o Botafogo e arrancou um empate. E o Sport Recife foi a São Paulo e empatou contra o São Paulo, né? Inclusive o Sport tá aí, né, nas duas primeiras rodadas pegando só clubes paulistas, né? O São Paulo e agora o próprio Palmeiras. Falando nas estatísticas dessas duas equipes, nós temos médias bem parecidas aqui tanto a favor do Sport quanto também do Palmeiras. O Sport é uma equipe que tem uma média de 6,5 em escanteios dentro de casa, é uma equipe que marca muitos escanteios já há alguns anos jogando dentro da Ilha do Retiro, tem uma média de 11,6 em escanteios entre marcados e sofridos, apesar de ser uma equipe que marca muitos escanteios, também cede muitas oportunidades o Sport, tá? O Palmeiras é uma equipe aqui
que tem uma média de 9,6 em escanteios entre marcados e sofridos, mais marca em escanteios do que cede em oportunidades. Eu gosto desse jogo aqui, desse confronto para o mercado de escanteios, tá? Mostrando as linhas compridas dessas duas equipes, nós temos uma previsão de pelo menos 11 escanteios pela Corner Pro. O over 9,5 cantos bateu em 70% dos jogos, o over 8,5 bateu em 75% dos jogos e o over 7,5 batendo aqui em 80% dos jogos. Para esse confronto, sem muito segredo também, buscar essa linha aqui de over 9,5 cantos, tá? Leva para o ao vivo e busca essa linha de 9,5 cantos, acima de 9,5, Sport e Palmeiras. E voltando rapidamente aqui para a Série B, às 7 horas da noite, o Volta Redonda recebe o Cuiabá aí nessa primeira rodada. Nós temos aqui dois times com médias um pouco interessantes para baixo, tá? Médias bem razoáveis aqui dessas duas equipes. O Voltaço, né, tem uma média aqui de 9,7 em escanteios entre marcados e sofridos nesse início de temporada, sendo 5,1 a seu favor e 4,6 em oportunidades cedidas, e o Cuiabá tem uma média aqui de 6,8 jogando nessa condição de visitante, uma média de 2,9, baixíssima essa média do Cuiabá aqui a favor, e de 3,9 em oportunidades cedidas. Se a gente olhar as linhas aqui também, são linhas que as equipes não costumam cumprir, a previsão é de 8 escanteios pela Corner Pro, e o over 9,5 cantos batendo aqui em 45% dos jogos apenas para esses dois clubes aqui, para essas duas equipes. Para esse jogo, a linha da partida para mim aqui é esse over 7,5 cantos. Essa previsão aqui da Corner Pro também 18 escanteios, e é a única linha que eu pego nesse confronto aqui, tá? Volta Redonda e Cuiabá acima de 7,5 cantos no live, no ao vivo, com cotações de 1,80. E o nosso último confronto deste domingo fica por conta de Santos e Bahia. O Santos recebe em casa o Bahia nessa segunda rodada. Duas equipes que têm médias bem parecidas aqui, tá? O Santos tem uma média de 9,2 em escanteios entre marcados e sofridos, e o Bahia uma média de 9,9. Aqui a gente tá falando de duas equipes, tá, pessoal, que eu tenho por meta aí neste ano, e acompanhar um jogo do Santos e um jogo do Bahia. Espero conseguir aí cumprir essa meta para esse ano aí de 2025, tá? Mostrando aqui, pessoal, as estatísticas de escanteio, nós temos uma previsão aqui de 10 escanteios pela Corner Pro. Gosto bastante aqui dessas linhas, pensando muito aqui nesse over 8,5 e nesse over 7,5 cantos, tá? Então, para Santos e Bahia, a minha sugestão para vocês é buscar pelo menos 9 escanteios, ou acima de 8,5 cantos, mais de 8,5, é o que eu deixo para esse confronto. Bom, galera, então é isso. Essas são as minhas considerações para este domingão. Espero, como sempre, ter auxiliado você no seu planejamento de jogos para este domingo. Já aproveito para deixar também o meu convite para vocês para me acessarem através de outras redes sociais, tanto o meu Instagram quanto o meu Telegram. Meu Telegram eu acabo, inclusive, trazendo mais conteúdos para vocês por lá do que propriamente dito no Instagram. No Instagram eu sou meio low profilezinha lá, não apareço muito por lá não, mas aproveita para deixar também a sua inscrição lá, né, você me seguir, no caso lá, né, nem inscrição, é seguir mesmo, então aproveita para me seguir por lá também, tá bom? No mais é isso, galera. Se tá aqui ainda, não se inscreveu no canal, pô, não vacila assim não, aproveita para deixar a sua inscrição também aí no canal, fechou? No mais é isso, nos vemos aqui no nosso próximo vídeo de palpites, tamo junto!